quero ressaltar 2 pontos. O primeiro ponto é que, desde o momento em que a questão começou a ser discutida no tribunal, inclusive nas outras ocasiões em que isso foi discutido na nossa turma, o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes específicos em casos idênticos ao nosso caso, tanto na 5ª turma, como na 6ª turma e na 3ª sessão. Houve um precedente recente da 3ª sessão em que se firmou que o habeas corpus é meio adequado para veiculação desse tipo de pedido. E no que tange ao mérito do pedido, tanto a 5ª turma quanto a 6ª turma têm julgado favoravelmente aos pacientes, no sentido de possibilitar autorização para importação e plantio doméstico de sementes de cannabis sativa exclusivamente para fins terapêuticos, desde que haja receituário, laudo subscrito por profissional médico especializado e desde que o interessado tenha autorização pela Anvisa de importação de medicamento à base da substância. Fazendo uma pesquisa em todos os tribunais regionais federais, eu trago aqui no meu voto Tribunal Regional Federal da 1ª Região, da 2ª Região, da 3ª Região, da 4ª Região e da 5ª Região. Todos os tribunais federais do país, com exceção do nosso, já têm jurisprudência pacífica no sentido de concessão nesses casos. Nós somos o único tribunal federal, entre os 6, que ainda julga no sentido de não conceder a ordem de habeas corpus nesses casos. Nós temos alguns poucos precedentes na 2ª turma em que, embora o habeas corpus tenha sido conhecido, no mérito a ordem foi denegada, e a 2ª turma tem precedentes no sentido de sequer conhecer e sentido de conhecer e denegar. Aliás, a 1ª turma, nós somos a 2ª. Trago aqui até alguns exemplos de que desde as ordenações filipinas, se nós fizéssemos um estudo genealógico do tráfico de drogas, as ordenações filipinas, no livro 5º, no seu título 89, já dizia o seguinte, abro aspas, nenhuma pessoa tenha em sua casa para vender rosalgar branco, nem vermelho, nem amarelo, nem solimão, nem água dela, nem escamoneia, nem ópio, salvo se for boticário examinado e que tenha licença para ter botica e usar do ofício. No mesmo ordenamento já dizia que os boticários poderão meter em suas mesinhas os ditos materiais segundo pelos médicos, cirurgiões, escritores, por mandado. Ou seja, naquela época já, quando se falava em proibição de uso de determinadas substâncias, que hoje nós chamaríamos de droga, naquela época já se excepcionava o uso medicinal. No caso concreto, nós temos a situação de um paciente, Kim Marques, brasileiro, que sofreu um acidente físico em 2007 e lhe causou severo trauma na clavícula direita. Apesar de ter realizado tratamento ortopédico, desde então, relata sofrer dores crônicas, as quais irradiaram para outras partes do seu corpo e pioraram progressivamente nos últimos anos, conforme o diagnóstico de patologia que trazido aos autos. Ele foi diagnosticado, então, com SAF, que é uma síndrome autoimune. Para tratamento de suas dores contínuas, o paciente iniciou o uso de medicação alopática, no entanto, seu uso contínuo resultou em impactos negativos para a sua saúde, com o desenvolvimento de gastrite enantemática e dispepsia. A fim de contornar os efeitos indesejados da medicação e de aumentar a efetividade do tratamento, o médico do paciente, Dr. Arthur Macedo, prescreveu-lhe remédio à base de cannabis sativa em concentração de 2% a cada frasco de 60 ml, cuja dose dura por 1 mês. Para lograr a importação da medicação descrita, Kim Marques adquiriu, perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorização para obter o produto Tegralatam-Lean, conforme a RDC número 335 de 2020, a dose do remédio importado custa aproximadamente R$ 1.100. No entanto, esclarece o paciente que recebe mensalmente, através de seu vínculo seletista, salário no valor bruto de R$ 7.000, o que, segundo alega, onera sobremaneira o orçamento. E, considerando, então, no caso concreto, que o paciente tem curso especializante sobre cultivo orgânico, cultivo e extração de cannabis medicinal, sobre extração sem solventes, sobre revolução de terpenos. Tem ainda autorização da Anvisa para importar o medicamento à base de cannabis. Tem um orçamento extremamente limitado, porque não se tem como negar que
um medicamento que lhe custa R$ 1.100 por mês, fora os custos de importação, oneram demais alguém que recebe um salário bruto de R$ 7.000, ou seja, um único medicamento lhe consome um sexto do seu rendimento, e, além disso, ele poderia até estar pleiteando esse medicamento à União, mas não, ele simplesmente, sem desejar onerar os cofres públicos, tendo conhecimento técnico para tanto, deseja importar para fins medicinais as sementes, né, de cannabis, fazer o cultivo em sua própria residência, obter o medicamento e fazer o seu tratamento de saúde conforme a prescrição médica. Portanto, eu entendo que, no caso, no processo penal, a dúvida, por menor que seja, sempre existirá em relação a cannabis, e não só em relação a cannabis, mas em todos os outros tipos de substância. Quantas vezes nós lemos estudos científicos em relação ao medicamento que se utiliza há 30, 40 anos, e estudos científicos descobrem que ele pode ser benéfico para outro tipo de doença, ou pode ser maléfico para determinadas situações, ou seja, faz parte da evolução da ciência essa descoberta. Mas o que pensa é que nós não podemos privar o doente hoje, no presente, dessa oportunidade de tratamento. E, além disso, eu entendo que o conjunto probatório apresentado pelo impetrante é suficiente no sentido de demonstração de sua boa-fé, devendo-se, portanto, presumir que ele usará as sementes importadas para fins terapêuticos, e entende o STJ, em casos similares, que a boa-fé se presume e a má-fé se prova. Então, não há nada nos autos que me diga que ele está fazendo isso apenas para obter um salvo-conduto para utilização não terapêutica do medicamento. Mas eu faço uma ressalva, que essa autorização dada pelo Poder Judiciário para a importação e o cultivo da cannabis não afasta, e não podem afastar, a supervisão e a fiscalização estatal no que se refere à quantidade, à qualidade da substância, ao destino estritamente medicinal e ao uso pessoal e intransferível pelo paciente. Com base nessas razões, senhora presidente, eu aqui proponho a concessão da ordem de habeas corpus para autorizar salvo-conduto ao paciente Kim Marques, a fim de impedir eventual persecução penal, tanto pela importação de sementes de cannabis sativa, quanto pelo cultivo em sua residência, pelos prazos e quantidades da prescrição médica, e enquanto vigente a autorização da Anvisa para importar medicamento à base de cannabis sativa, sem prejuízo da fiscalização estatal, quanto ao controle de quantidade e de qualidade da substância, ao destino estritamente medicinal e ao uso pessoal intransferível pelo paciente. Ou seja, o que estou trazendo aqui na linha do que todos os tribunais federais já realizam. E em quase 2 anos do tribunal, nós não temos nenhum precedente dessa concessão. O que estou trazendo aqui é apenas uma obediência aos precedentes já firmados, mas sempre com a ressalva de que isso não é um salvo-conduto para uso indiscriminado, mas é um salvo-conduto para os fins a que se refere o impetrante na sua petição de habeas corpus. Portanto, senhora presidente, assim como voto, e aqui trago a proposta de discussão desse tema.